Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz. Tenho participado de painéis e debates sobre a situação da igreja brasileira, nos quais ouço com certa frequência a afirmação de que só experimentaremos um reavivamento quando nos submetermos a uma ampla e profunda reforma, da qual emergiria um evangelicalismo mais ético e verdadeiramente evangélico. A despeito de a reforma protestante, maior movimento da igreja depois do Pentecoste, ser incomparável e única quanto a seus efeitos abrangentes e duradouros, expoente do Evangelho concorda que uma nova reforma, para ser de fato efetiva, precisaria considerar a mensagem, a conduta e a postura dos reformadores. Estes se opuseram firmemente à infalibilidade papal, às indulgências, às relíquias, ao conceito de purgatório, ao confessionário, à salvação pelas obras, à veneração de Maria, a mediação dos santos e as imagens, entre outros aspectos. A reforma não começou com uma tomada de posição do alto clero, mas sim com a postura intrépida de monges católicos inconformados com a exploração dos leigos. Naquele tempo, só havia uma igreja reconhecidamente cristã, a imponente Igreja Católica Apostólica Romana, e, embora houvesse cristãos que resistissem aos dogmas papais, sobretudo entre os clérigos, eles não ousavam se manifestar até que Lutero e outros reformadores resolveram fazê-lo. Podemos esperar hoje que famosos líderes de grandes denominações evangélicas estejam dispostos a empreender uma reforma, ou ela também começará com o protesto de pregadores e escritores pouco conhecidos? Embora os reformadores não tenham impedido a expansão do romanismo, seu trabalho fez emergir um neocristianismo compromissado de fato com o genuíno evangelho, novo principalmente para o povo que vivia sob os dogmas papais sem acesso às escrituras. O que há de errado com o modelo atual de cristianismo advindo supostamente da reforma que tanto incomodou o poder papal? O problema é que a comunidade evangélica se tornou uma colcha de retalhos, dividindo-se e subdividindo-se, a despeito de continuar crescendo muito. Hoje, vemos desvios tão grandes quanto os verificados no século XVI. E, se precisamos nos posicionar eficazmente contra isso, o que, de fato, podemos fazer, considerando a reforma do evangelicalismo, só pode ser feita a partir dele mesmo? Diante de tantas denominações e variados estilos de liderança, parece não haver sentido em propor uma reforma padronizadora, visto que ela dependeria de unanimidade, pelo menos no âmbito teológico. Nesse caso, antes de tudo, seria necessário distinguir entre igrejas verdadeiramente evangélicas e pseudo-evangélicas, o que não seria nada fácil. Em seguida, as lideranças dispostas a mudar precisariam abraçar, sem restrições, os 5 lemas da reforma, o que, de imediato, além de excluir o catolicismo romano, que jamais teve a Bíblia como fonte primária de autoridade, geraria uma grande discussão entre as igrejas que se dizem fiéis às Escrituras. Ainda que seja inexequível uma reforma nos moldes da ocorrida nos dias de Lutero, Calvino e Armínio, esse desafio deve ser encarado com otimismo por todos que desejam experimentar o esperado reavivamento do multifacetado evangelicalismo brasileiro. A nova reforma abarcaria, em última análise, várias reformas, haja vista cada denominação evangélica ter o seu próprio perfil teológico eclesiástico consuetudinário. Um conceito geral, englobando todas as denominações compromissadas com a Bíblia, só poderia ser feito a partir do aspecto teológico, isto é, do conteúdo da pregação, visto que é impossível mudar, padronizar ou melhorar sistemas de governo, usos, costumes e liturgias de cada denominação. O título da nova reforma poderia ser Reforma Teológica, que, assim como a primeira, deveria reafirmar os 5 solas. Todas as igrejas seriam desafiadas a assumir um compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, observando os 5 pontos defendidos pelos reformadores. Sola Scriptura.
Na pós-modernidade, o evangelicalismo vem se tornando cada vez mais emocional, quase místico, e a Bíblia tem perdido a primazia na liturgia e na prática cristãs. Ao dizer somente a Escritura, os reformadores, além de defender a autoridade e a suficiência da palavra do Senhor, protestavam firmemente contra a infalibilidade do Papa e seus falaciosos dogmas. O compromisso com o primário da palavra do Senhor denota reconhecer que a Bíblia é plenamente inspirada por Deus, bem como nossa principal fonte de autoridade e regra de fé, prática e vida. 2 Pedro 1:21, 2 Timóteo 3, versos 16 a 17. Sola fide. Para boa parte do evangelicalismo, influenciado pelos mestres da confissão positiva, a fé se tornou mera força promotora de milagres. A fé na fé. Na percepção de Lutero, ela era o elemento soteriológico fundamental que se contrapunha à salvação pelas obras. Os reformadores pregavam corajosamente que o meio de receber a salvação não eram as indulgências, mas apenas a fé em Jesus Cristo. Gálatas 2,16, Romanos 10, versos 9 e 10. Sola gratia. Na contemporaneidade, há muitas pessoas dentro dos templos com a Bíblia na mão, mas que ainda não se convenceram de que a salvação se dá apenas pela graça de Deus. Para os reformadores, a salvação jamais poderia ser obtida por meio das obras, e o somente a graça foi uma clara reação ao romanismo, que pretensamente vendia a salvação e outras bênçãos outorgadas exclusivamente pelo Deus de toda graça. Tito 2, verso 11, Efésios 2, versos 8 a 10. Solos Christus. Nossa mensagem e nosso culto devem ser cristocêntricos, a despeito de vivermos dias em que o evangelicalismo está cada vez mais antropocêntrico. Somente Cristo foi a expressão usada pelos reformadores para rechaçar qualquer outro tipo de mediação entre Deus e os homens e reafirmar que a sua mensagem era centrada em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e mediador. João 14, verso 6, 1 Timóteo 2, verso 5. Soli Deo Glória. O Papa era adorado pelos fiéis católicos como se fosse Deus, e os reformadores confrontaram essa conduta errônea, pregando que a glória pertence apenas a Deus. Mateus 4, verso 10. As estruturas eclesiásticas de poder estabelecidas pelo evangelicalismo não têm priorizado a glória do Senhor, e são muitos títulos empregados para ressaltar o endeusamento tácito do ser humano, como bispo primaz, apóstolo e patriarca. Cristãos compromissados com a palavra de Deus e com o Deus da palavra devem condenar a egolatria prevalecente no meio evangélico. Salmo 138, verso 6, 1 Pedro 5, versos 5 e 6. Unidos contra as heresias. Como Lutero, os neorreformadores devem formular teses específicas que condenem heresias contidas em pregações da pós-modernidade. Mas como chegar a um consenso quanto ao que é certo ou errado, se ainda existe muita divergência em relação às doutrinas bíblicas? Há que se distinguir as heresias de perdição que se contrapõem ao plano salvífico estabelecido por Deus dos ensinamentos que, embora controversos e passíveis de crítica, não tornam a igreja e seus pregadores necessariamente heréticos. Lembremos-nos de que a reforma protestante não foi simplesmente um movimento de ruptura com o romanismo, mas sim a implementação de uma lógica que visava ao restabelecimento da espiritualidade e da estrutura eclesiásticas de acordo com as Escrituras. Pode até ser proveitoso os debates equilibrados, como os que ocorrem entre cessacionistas e continuacionistas, calvinistas e arminianos, e amilenaristas e pré-milenaristas. Entretanto, esses grupos contribuiriam muito mais para o reino de Deus se todos se unissem com o objetivo de rechaçar heresias como o universalismo, o antropocentrismo, o unicismo, a teologia da prosperidade, a confissão positiva e tantos outros ensinos de perdição que depõem contra o evangelho da salvação. Um cristão que abraça o monergismo ou o pré-milenarismo, por exemplo, continua sendo cristão, o que não pode ser dito de universalista ou unicista. Uma reforma que envolva diferentes denominações não exige que seus membros pensem necessariamente de modo igual. Basta que haja tolerância quanto ao que não é fundamental e fidelidade ao que é essencial no Evangelho. Alguns expoentes calvinistas e arminianos têm dado demonstração de que a reforma do evangelicalismo é viável.
ao se unirem em prol da defesa do Evangelho, asseveram acertadamente que monergismo e sinergismo não são heresias, e sim visões soteriológicas distintas, visto que ambos os segmentos creem que a salvação ocorre exclusivamente pela graça de Deus. O mesmo se aplica a cessacionistas e continuacionistas que, embora interpretem de modo diferente as ministrações do Espírito Santo, seguem fielmente os 5 lemas da Reforma Protestante. Negar a salvação em Cristo ou a obra do Espírito são condutas heréticas, mas o mesmo não se aplica aos que defendem a ideia de que a regeneração ocorre antes ou depois de arrependimento e fé, nem aos que ensinam que o batismo no Espírito faz parte da salvação ou um revestimento de poder. O fato de tradicionais e pentecostais, calvinistas e arminianos, ou ainda cessacionistas e continuacionistas, discutirem suas diferenças não os põe em lugares opostos. Afinal, eles têm a certeza, concedida pelo Espírito, Romanos 8, versos 16 a 17, de que fazem parte do mesmo corpo, haja vista terem sido alcançados pela graça de Deus e perseverarem no Evangelho. 1 Coríntios 15, versos 1 e 2, 2 Coríntios capítulo 11, versos 3 e 4. Na segunda metade do século XX, a hegemonia evangélica passou das igrejas tradicionais históricas como presbiteriana, batista, luterana e metodista, para as pentecostais, sobretudo a Assembleia de Deus, que hoje também tem sido chamada de histórica, dados seus mais de 100 anos de existência. O pentecostalismo, que foi tão criticado pelos tradicionais, sobretudo por causa do misticismo, fragmentou-se ao extremo ao longo de sua história e já não cresce tanto como outrora. Quanto aos tradicionais, passaram a ver com melhores olhos os pentecostais clássicos. Juntos, eles têm refutado as heresias e os modismos propagados pelos neopentecostalismo, movimento que se caracteriza pela heterodoxia. Com o surgimento das denominações neopentecostais a partir dos anos 1980, houve grande explosão numérica do evangelicalismo. Essas comunidades queriam tornar, a princípio, o pentecostalismo mais atraente, principalmente quanto a usos e costumes. Foram, todavia, além disso, e acabaram por pregar falsos evangelhos, apresentando a incautos o que eles querem e não o que precisam. A teologia da prosperidade e a confissão positiva, tão combatidas por apologistas tradicionais e pentecostais, são 2 das principais heresias de perdição propagadas pelo neopentecostalismo. Não vai aqui nenhuma depreciação às igrejas fundadas recentemente. Nossa abordagem leva em consideração que entre elas há denominações compromissadas com o Evangelho, mas, em sua maioria, especialmente as grandes igrejas, são as chamadas emergentes e inclusivas, para quem não gosta de igreja, as quais não prezam o Evangelho e contribuem para o crescimento do número de evangélicos que sequer sabem o que foi a reforma. Quase todas as igrejas neopentecostais têm um perfil teológico eclesiástico consuetudinário, que se ajusta às filosofias prevalecentes na pós-modernidade, como pragmatismo, relativismo, multiculturalismo, hedonismo e antropocentrismo, o que é muito danoso ao reino de Deus, descentraliza Cristo e despreza o primado das Escrituras. A nova reforma, por conseguinte, deve ter como objetivo salvaguardar o conteúdo do Evangelho, sendo prioritariamente teológica, ainda que possa sugerir melhorias nos campos eclesiásticos e consuetudinário. Como o Senhor Jesus Cristo ensinou que o caminho e a porta para a salvação são estreitos, Mateus 7, versos 13 e 14, é inútil tentarmos alargar a entrada para os pecadores, uma vez que o caminho continuará estreito, ou seja, de que adiantaria larguear a passagem, oferecendo ao pecador facilidades, tornando as igrejas inclusivas ao máximo, se o mestre quis dizer, na verdade, que a vida cristã envolve renúncia e obediência? Não há como negociar o inegociável. Lucas 9, 23, Hebreus 5, verso 9. Nossa missão é muito difícil e desafiadora, mas nós, líderes, ensinadores e pregadores, precisamos ter consciência de que fazemos parte do mesmo corpo. Ademais, as consequências desse novo concerto serão boas para a igreja e para a sociedade. Ele contribuirá, sem dúvida, para o surgimento de um evangelicalismo mais forte, que prega verdadeiramente o evangelho e exerce boa influência sobre os não cristãos.
Lembremos-nos, pois, de que a nova reforma somente logrará êxito se nos pusermos no caminho, tivermos visão e perguntarmos pelas veredas antigas. Jeremias 6,16. Afinal, é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, verso 11.